Hoje eu acredito somente nos micróbios e nos vermes que irão comer a minha carne quando estiver morto. Católica, Testemunha de Jeová. Candomblé. Católico, Testemunha de Jeová, evangélico. Católico. Evangélica, católica. Bruxo. Católico. Evangélica. Hare Krishna. Evangélico. Católico. Espírita. Evangélico. Wicca. Católico. Evangélico. Católica. Espírita. Católico. Eu sempre fui criada nessa tradição de ir à igreja todos os domingos, tal. E eu fui batizada quando bebê. Aos 7 anos eu fiz catequese, primeira comunhão. Aos 18 eu me crismei. Minha avó, muito católica, meu neto vai ser padre, meu neto vai ser padre. Eu entrei na religião muito nova, por influência também da família e porque eu queria cantar. Essa relação da evangelização com a arte. E aí foi através disso que eu fui conhecer a igreja por mim mesma e fui fazer parte da religião evangélica, me tornei evangélica por convicção. Eu lembro que eu odiava ir para os cultos. Eu dormia, quase sempre ela me acordava, não deixava eu dormir. Teve um período mesmo que eu comecei a ir para os cultos da tarde, que era o pior, que eu era menino muito travesso, então eu queria chegar, só tomar banho e comer e sair de novo. Chegar da escola, tomar banho e comer e sair de novo. E ela me levava para a igreja. E eu pensava, meu Deus, estou perdendo o baba, perdendo o pega-pega, o esconde-esconde. A religião tinha muito peso na sociedade baiana. E meus colegas, por exemplo, de escola, todos iam à missa dominical. Não é? Todo mundo ia, até que não fosse muito pela religião, e até para ficar olhando as garotas. Naquela época ingênua. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, coisa que eu não queria ter feito. Eu não queria ter sido batizado, mas meio que me forçaram. Eu fui batizado com 9 meses. É meio complicado isso, não me perguntaram. Mas assim, a gente cresce o tempo inteiro achando que a gente tem que ter uma religião. Achando que a gente precisa ter uma religião. Você tem que ter uma religião para ser alguém. A missa era rezada em latim. Aí eu tive que aprender o latim para acompanhar o padre. Que ele sempre dizia alguma coisa, o coroinha tinha que responder. Mas, com o passar dos anos, eu fui me desligando. Eles não proíbem você de fazer um curso superior. Mas se uma pessoa quer fazer um curso superior, eles vão tentar te persuadir para não fazer. Aí eles vão usar de alguns tipos de linguagens não verbais. Por exemplo, você prefere o conhecimento de quem? De Deus ou do mundo? Como se o conhecimento de Deus fosse superior. Bem, conversando sobre isso com alguém, eu fiz esse questionamento da África, aí a menina me pergunta, sim, mas que religião eles seguem lá? Sim, Deus, para ser bom, eu tenho que seguir. Quem disse que a sua religião é certa? Porque o cristianismo tem que ser o certo. Se está acontecendo alguma coisa ruim numa casa de Testemunha de Jeová, algum tipo de doença, coisas que acontecem normais na vida de todo mundo, os anciãos aconselham a pessoa a procurar se tem algum presente de alguma pessoa espírita, de alguma pessoa do candomblé. Estava começando a descobrir a sexualidade, então, tipo assim, essa coisa de pensar, eu gosto de meninos ou meninas, sabe? Então, e aí tinha toda aquela pregação que todas as religiões têm, né? A gente vai achar que umas não, outras sim, mas todas elas têm um discurso meio preconceituoso. Também a postura que a igreja toma com relação a certos assuntos como homossexualidade, aborto, uso de anticoncepcional e de preservativo. E eu não vejo sentido na igreja querer permanecer no passado, não evoluir com a sociedade. O que meus pais queriam para a minha vida era que eu me casasse, uma coisa tão antiga, que eu me casasse e cuidasse do meu marido. E você não pode doar sangue. Então isso para mim era muito sério. Eu pensava sempre com relação a... E sim, se minha família, se minha mãe, por exemplo, tiver alguma coisa. Eu gostaria de viver um mundo em que a religiosidade fosse levada no máximo a um fenômeno cultural
sem obrigatoriedade, sem desdobramento político, sem influência social. Desde a época de Lutero, que acontecia a venda de indulgências, hoje não é diferente disso. A igreja quer vender o seu produto. O produto é Deus, é a palavra de Deus, é Jesus. A igreja quer vender água benta em algumas igrejas, outras querem vender um pedacinho do céu. Então, já que é um comércio, vamos atrair mais gente. Vamos trazer a juventude, que vai ser o futuro da religião. Eu vi eles pregando uma coisa e fazendo exatamente outras. Sabe? Se eu fosse contar a quantidade de seminaristas com quem eu já fiquei, com quem eu já me beijei na época que eu era coroinha, eu acho que era mais um novo escândalo, mais um novo escândalo para a Igreja Católica. Não é a religião que é nosso guia ético e moral, não é a falta ou seguir uma religião que vai definir se você vai ser uma pessoa boa ou má. Uma das coisas principais que me fez afastar foi porque eu sou muito de acreditar na ciência e a Bíblia não me diz muita coisa. Considerar que eu não devia levar a sério qualquer existência fora a que eu podia perceber. Não podia levar a sério qualquer coisa que eu não pudesse sentir ou que eu não pudesse ter uma prova. Vem cá. É o criacionismo que você acredita, né? Tudo é criado. Já que tudo é criado, quem criou Deus? E ele ficou. Não, meu filho, você não pode duvidar da existência de Deus. Quando eu entrei para a faculdade, parece que teve uma espécie de reviravolta, assim, né? De curto-circuito. E aí eu comecei a questionar uma possibilidade de eu vir a ter fé em alguma coisa, em algum que eu conseguisse me agarrar, enfim, ter algum tipo de ligação com essa coisa meio que inexplicável. A gente vai amadurecendo e vai vendo coisas diferentes daquelas que a gente inicialmente tinha como certas, como ideais, né? E acho que foi esse caminhar que me levou a me afastar. Por que eu buscava as igrejas de uma certa forma? Né? Que tipo de resposta eu queria para a minha vida? E daí eu comecei a refletir sobre tudo isso e tudo mais. E, mais uma vez, por conta de conflitos internos em relação à igreja em si, as pessoas dentro daquele processo, né? Coisas que eu tinha ouvido falar e tudo mais, né? Coisas que eu testemunhava e tudo mais, eu simplesmente abandonei. Isso aconteceu exatamente no mesmo período que eu entrei na faculdade. Eu sempre me achei um menino especial, não sei porquê, eu sempre achei que eu era um menino especial. E no paganismo isso vinha, então eu achava que eu tinha poderes, eu achava que eu voava de vassoura, eu achava que eu fazia a chuva parar, eu achava que eu fazia projeção astral. E eu acreditava, realmente eu acreditava nisso. Quando eu dizia que eu saía de um ritual que eu tinha voado na vassoura, eu não estava mentindo. Eu realmente estava falando a verdade, eu realmente achava que eu voava na vassoura. Mas o tempo vai passando, as incoerências foram crescendo novamente. Eu já um pouco mais maduro, nessa história toda se foram 15 anos. E aí eu vi que não tem sentido. E daí, para sair da bruxaria, para se tornar agnóstico, para se tornar ateu, foi muito rápido. Hoje, eu só sou recriminado por isso. Eu chego em casa e tomo uma atitude e o pessoal fala: você é a ovelha negra da família por isso e isso. Então eu sinto falta desse diálogo, na verdade. Quando eu saía assim meio naquele caos. Meu Deus, como é que eu fui alienada há tanto tempo? Nada existe. Se eu pudesse, eu explodia todas as religiões do mundo. Aí depois, quando eu fui começando a racionalizar e pensar, não, as coisas não são assim. Esse percurso que me levou até o ceticismo e até o ateísmo mesmo, tem sido um tanto quanto duro, porque eu me sinto muito discriminada na sociedade, me sinto uma minoria, efetivamente uma minoria social, sobretudo numa terra que é a terra da Bahia de Todos os Santos, né? Então você se declarar ou se autodeclarar cética, isso já implica uma série de consequências que vão desde as pessoas não acreditarem quando você faz uma afirmação desse nível, até a ponto de, enfim, julgarem com um certo preconceito mesmo. As pessoas precisam ter uma religião, porque a religião é como uma espécie de um anestésico para diminuir o sofrimento terreno. Então, por exemplo, no Brasil, eu vejo uma proliferação imensa dos evangélicos. E as pessoas acreditam.
Minha avó várias vezes já veio me questionar por que você não tem ido à missa, tal. Eu sempre acabo desconversando, porque tocar em certos assuntos, principalmente com pessoas mais velhas, acaba sendo algo complicado. Então, eu tenho medo de algum tipo de reação que possa causar problemas. E eu queria até que minha imagem não fosse mostrada, porque se minha imagem for divulgada e tudo que eu falei aqui for divulgado, eu com certeza vou ser desassociada. Isso vai ter uma repercussão muito grande na minha vida, porque meus pais vão passar a acreditar que tem 10 demônios ao meu redor e eu não vou poder mais ter nenhum tipo de contato com as outras pessoas que eu tinha e que ainda tenho um pouquinho hoje. Eu não preciso estar seguindo 10 mandamentos para poder ser a melhor pessoa do mundo, seguir os passos de Jesus, um homem que eu nem sei, que para mim é uma história, se existiu realmente um revolucionário, assim como outros que já existiram no mundo, um homem à frente do seu tempo, mas eu não preciso estar seguindo 10 mandamentos para ser uma pessoa melhor, ou muitas vezes ser uma pessoa melhor na frente das pessoas que estão na igreja. O primeiro Réveillon que eu vim comemorar foi o Réveillon do ano passado, porque Réveillon era a festa que eu mais gostava, uma coisa tão boa, todo mundo desejando coisas boas, mas você não pode participar. Você não pode romper o ano, você não pode comemorar um ano novo que está chegando. O que me fez hoje estar feliz, sem nenhuma religião, é justamente essa sensação de liberdade. Ou seja, as consequências dos meus atos só cabem a mim. Eu não preciso culpar ninguém por ter me feito trilhar aquele caminho. Não sou xiita, não digo que o ateísmo é uma religião, porque não é uma religião, longe disso, né? Mas eu penso, acima de tudo, eu prezo a liberdade, né? A liberdade religiosa. E essa liberdade, inclusive, de você não ter crença nenhuma, né? Isso faz parte de qualquer sociedade ou de qualquer Estado que se diga democrático.